Dando continuidade à nossa análise ao painel do Google Analytics dentro de público, nós temos então informações demográficas, aonde na visão geral, considerando aqui sempre o nosso período de análise, ele nos apresenta todos os dados de acesso dos usuários com as métricas que vocês podem selecionar, que seria a principal, que são usadas frequentemente, nas recomendações, como os usuários, por número de sessões, onde ele nos apresenta o percentual de sessões por faixa etária ou por sexo masculino ou feminino, o número de páginas por sessão, por faixa etária. Aqui nós podemos ver que nós temos o maior número de páginas por sessão na faixa etária de 35 a 44 anos, e o nosso público bem equilibrado, masculino e feminino, com o número de visualizações de página aqui por cada um dos sexos. Duração média da sessão e taxa de rejeição. Vocês podem também aqui adicionar um segmento, onde nós poderíamos selecionar aqui tipo de tráfego, por exemplo, tráfego de celular ou usuários que retornaram, tablet, computadores e tráfego de dispositivos móveis. E ele vai segmentar do universo total de 100% dos usuários nessa faixa de período, quantos vieram pelo tráfego de tablet de computadores e tablet de dispositivos móveis. E aqui vocês podem exibir a definição do segmento. Aqui ele segmenta por cor, pela faixa etária, e vocês podem novamente retornar aqui as métricas e avaliar por idade e por sexo de acordo com cada uma das cores aqui, do que é de tablet e desktop e tablet ou mobile, com o análise e perfil de comportamento por faixa etária. Em idade, nós temos também uma análise onde ele nos mostra numa tabela todos os usuários e a segmentação que nós fizemos aqui anteriormente, com o número total dentro da categoria de aquisição de usuários, os novos usuários dentro desse universo total, quantas sessões nós tivemos com esses usuários, em comportamento a taxa de rejeição, páginas por sessão e duração média da sessão. Ainda aqui em conversões nós podemos selecionar todas as metas e ele vai nos mostrar um percentual de conclusão de taxa de conversão de meta, um número de conclusão de meta, e se nós tivéssemos atribuído um valor, ele nos apresentaria aqui este valor em somatório, um valor total. Em avançado, nós podemos ainda selecionar comércio eletrônico, ou conjuntos de meta, ou uso do site, que poderia ser duração média da sessão, ou porcentagem de novas sessões, maior que 5 ou maior que 1, e aplicar. Assim como várias outras métricas nós podemos aplicar, e ela vai aparecer aqui na nossa tabela, como filtro avançado. Vocês podem ainda visualizar essa tabela em outros formatos, como gráficos, e aí ele apresenta um outro formato de visualização de dados. Desempenho, com os percentuais, e vocês podem escolher, inclusive, o tipo de análise que vocês gostariam de fazer dentro dessa dimensão secundária de idade. Por exemplo, páginas por sessão, comparando com o número total de usuários ou novos usuários. E ele vai apresentar para vocês quantas páginas por cada perfil de usuários de faixa de idade, com os acessos de tráfegos por celular e dispositivo móvel ou tablet e computador. Quantas páginas por sessão por cada um dos dispositivos de acesso e em números percentuais
de usuários. Aqui em cima é o número total e aqui ele apresenta por faixa etária. Vocês podem avaliar se o perfil desse público, faixa etária e comportamento por device, né, por tipo de dispositivo, está de acordo com as ações que vocês vêm fazendo, obviamente relacionado aos canais que vocês têm feito as ações de marketing e divulgação de vocês, para estimular o acesso à plataforma, ao site ou ao blog que vocês estão analisando pelo Analytics. E ainda em sexo, a gente consegue visualizar também essa informação mais detalhada, masculino, feminino, com também dados de aquisição, novos usuários, as sessões por usuários, comportamento com taxa de rejeição por público, páginas por sessão, a duração média e as conversões. A gente pode olhar, inclusive, as conversões de forma isolada, uma a uma, ou as conversões totais. E aqui nós temos ainda outros tipos de apresentação de tabela, que é a tabela dinâmica, onde vocês podem escolher aqui área metropolitana, por exemplo, dentro da categoria de sexo e informações demográficas, o número de usuários, ou as sessões, ou as taxas de rejeição, e páginas por sessão. E ele nos apresenta aqui os dados que ele conseguiu gravar de acordo com as nossas buscas. Aqui por continente ele conseguiu nos trazer aqui a informação dos dados de página por sessão em cada um deles. Nós ainda podemos aqui selecionar origem mídia e ele vai trazer por sexo masculino ou feminino o tipo de origem mídia, orgânico do Google, acesso direto ou link de referência. E vocês têm as informações para analisar de acordo com o sexo dos usuários que vêm acessando o site de vocês, podendo fazer diversos filtros, tanto aqui na linha geral, na tabela de gráficos, como aqui abaixo, selecionando a dimensão principal e os comparativos com as informações que melhor trouxerem a representatividade dos dados que vocês precisam analisar para definição e acompanhamento, inclusive, né, se esse perfil de público-alvo que vem acessando o canal de vocês é realmente o perfil de público que vocês vêm estimulando e vêm trabalhando nas ações de marketing e que está de acordo com o perfil e a faixa etária, até as questões de comportamento, né, com relação ao consumo de conteúdo ou produtos e serviços da empresa de vocês.